falar sobre o poder da igreja. Dentro desse tema, as chaves do reino de Deus, eu quero falar sobre o poder da igreja. Então, como eu já disse aqui, a igreja é a maior revelação para a humanidade nos últimos milênios. E é através dessa instituição que Deus quer estabelecer o céu na terra. É através dessa instituição que Deus quer estabelecer o céu na terra. E eu quero novamente te lembrar que Jesus nunca veio aqui estabelecer uma nova religião. Jesus nunca veio fundar o cristianismo. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. Se você está numa religião, você está no cristianismo, no hinduísmo, no protestantismo, no shintoísmo, nesses ismos todos aí. Tem ismo, você está. Agora, se você está no reino de Deus, você está fora dos ismos. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com religião. O reino de Deus não tem nada a ver com religião. Nada. Então Deus estabelece uma reunião de pessoas para fazer com que o poder dele, a glória, a graça se manifeste. Mateus capítulo 16, versículo 13, nós vamos... Pega aqui, pastora, por favor. Depois a gente precisa queimar isso. Essa semente vai perecer em nome de Jesus. Mateus 16, 13 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que o Senhor perguntou: E vocês? Que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, esta palavra possa alcançar esses corações que aqui estão, provocando um despertamento para a glória do Teu nome, Pai. Espírito Santo, sacode eles de dentro para fora, para que haja, Senhor Deus amado, uma tremenda mudança de atitude, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. É assim que eu oro, agradecido porque eu sei que o Senhor ouviu essa oração, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e amém. Amados, a igreja nasce de uma revelação. A igreja não nasceu de uma boa ideia,
Nós que vivemos no reino de Deus, nós não vivemos por boas ideias, nós vivemos de revelação. Fala para o teu irmão, você precisa ter uma revelação que venha do trono de Deus para a tua vida. Você precisa viver por revelação. Para cada área da sua vida existe uma revelação de Deus. Vou repetir. Para cada área da sua vida, seja ela física, emocional ou espiritual, existe uma revelação dos céus. Por que eu devo trabalhar nesta profissão? Por que eu devo morar neste bairro? Por que eu devo, sei lá, namorar com o Iago? Eu não. Está amarrado, em nome de Jesus. Existe uma revelação para isso. Existe um princípio que nós chamamos de chaves. Existem princípios para cada área da sua vida que nós chamamos de chaves. E amado, eu vou falar aqui de uma coisa que eu conheço bem. Porque a minha profissão é chaveiro. Eu conheço bem o que eu estou falando. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve alguma chave que você não sabe de onde é? Quem já teve chave que não sabe de onde é? Serviu para alguma coisa? Nós acabamos de ler aqui que essa igreja que nasceu através de uma revelação do Cristo, que o Senhor trouxe a Pedro, por causa dessa revelação o Senhor estabeleceu a sua igreja, o seu governo na terra. E não só estabeleceu esse governo através da igreja, como deu autoridade a esta igreja. Eu te entrego as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar nesta terra terá sido desligado no céu. Princípios são princípios de autoridade. Chaves são chaves que têm poder para abrir e fechar portas. Quantos estão entendendo até aí? Chave tem poder para abrir e fechar portas. A chave aplicada à fechadura correta, pega isso aí. A chave aplicada a fechaduras corretas vai destrancar riquezas na sua vida, vai destrancar curas, vai destrancar dons espirituais. A chave aplicada à porta correta, à fechadura correta, serve para destrancar muitas coisas que estão trancadas da sua vida, aprisionadas. Mas existem pessoas que têm chaves nas suas mãos, mas elas não sabem de onde são. Existem pessoas que têm chaves nas suas mãos e elas não sabem aonde usá-las. O que destranca o que com essa chave? Essa chave destranca o que?
Existem pessoas, assim como o pastor André, que estou vendo aqui na frente, está com um claviculário na mão. Levanta o teu claviculário, André. Isso, levanta. Levanta. Pronto. Levanta mais alto, André. Aqui está o claviculário do reino de Deus. Aqui estão muitos princípios. E muitas chaves estão aí dentro. Obrigado, André. Mas você não para nem para botar o olho nesse claviculário. Está com o claviculário na mão. E não sabe para que serve as chaves. Não sabe aonde utilizá-las. Abrir o quê? O pior não é aquele que não sabe ler. O pior é aquele que não quer ler. O pior não é aquele que não sabe. O pior é aquele que não quer. E se você não quer, você não tem como destravar tudo isso que eu ainda falei ainda há pouco. Pastor, mas aonde que eu aprendo a destravar? Na igreja do Senhor. É aqui que você recebe chaves que vão abrir portas. É aqui que você recebe autoridade e poder. Quem tem a chave manda. Quem tem a chave pode entrar e sair. Quem tem a chave dita quem vai entrar e quem não vai. Os diáconos dessa igreja têm a chave da igreja. Alguns obreiros têm a chave dessa igreja. Quem tem a chave tem autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Entende isso? Quantos estão entendendo isso? Mas só recebem chaves aqueles que estão dentro da igreja. Aqueles que estão debaixo da cobertura da igreja. E aí eu quero voltar ao início. Quando eu falo que o inimigo quer tirar as pessoas dessa reunião. A reunião da igreja. Porque existe uma palavra profética liberada por Jesus. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí sabe qual é a estratégia de Satanás? Te afastar do convívio da igreja, para que as portas do inferno prevaleçam contra você. A ideia do diabo é colocar caraminhola na tua cabeça para dizer que a igreja não presta. E um monte de gente abobada comprando essa ideia. Ludibriada. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, coloca aqui para mim. Um monte de gente cega. 2 de Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, Satanás deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
o evangelho do reino. Querendo tirar as pessoas de dentro da maior revelação do reino de Deus, que é a igreja do Senhor. E elas arrumam tudo e mais um pouco para estarem fora disso. Coisas que são pecado e coisas que não são pecado, que acabam se tornando. Porque se nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e que todas as outras coisas seriam acrescentadas, então a nossa maior obrigação é estarmos aqui. Não existe nada mais importante do que nós cultuarmos ao Senhor juntos, como igreja do Senhor. E quando nós estamos aqui, estamos seguros. Quando nós estamos aqui, as portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida. Não prevalecem. Mas Satanás continua usando estratégias. Satanás continua usando estratégias para afastarem as pessoas de estarem cultuando juntas. Muitas alegações. E essas pessoas acabam recebendo a influência do inferno. E a ideia delas é desviar. A ideia delas é sair. A ideia delas é não congregar. Fala para o teu irmão assim, você não pode deixar de congregar. Fala para o teu irmão, você não pode deixar de estar nos cultos. Fala para ele. Você não pode deixar de congregar. Quantas pessoas já cozinhando cortaram o dedo? Quem já fez isso aí? Pô, mas só tem MasterChef aí, essa parada. Interessante, né? Quem estava manuseando a faca? Era outra pessoa ou você mesmo? Hã? Você que estava manuseando a faca, né? Interessante. O corpo pode fazer mal ao próprio corpo, mas o próprio corpo cura o próprio corpo. Deu uma de Dilma agora? Não, né? Mais ou menos, né? O corpo pode machucar o próprio corpo, mas é no corpo que este membro machucado será curado. Melhorou? Quando você cortou o teu dedo, você falou assim, ih, cortou. Deixa eu cortar o meu dedo aqui, eu vou deixar ele se curando ali, e quando ele se curar, eu volto a botar ele aqui. Foi isso que aconteceu? Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Diz para mim. Ia apodrecer, ia morrer. E na cabeça dos descrentes, o Deus desse século está cegando o entendimento. Sabe para quê? A pessoa está fora da igreja. A pessoa está fora da igreja. Sabe o que vai acontecer? Apodrecer. Porque nós somos o corpo de Cristo. Até morrer. Vai apodrecer até morrer. Quantos já passaram por uma experiência dessa? Ninguém quer se assumir agora, né? Quer saber se você está bem ou mal espiritualmente?
Quer saber se você está saudável ou não espiritualmente? Veja a tua frequência aos cultos. Veja com que frequência você tem vontade de estar na reunião. Veja se é saudável. Veja se você está saudável. Porque quando você está mal espiritualmente, a primeira coisa que você pensa em fazer é deixar de vir à igreja. Sim ou não? E deveria ser ao contrário. Quanto mais mal eu estiver, mais eu tenho que estar lá. Porque é no corpo que nós somos curados, restaurados, transformados, avivados, vivificados. É no meio da igreja do Senhor. É no meio da igreja do Senhor. Quantos têm medo de mertiolate aqui? Mertiolate não faz mais efeito hoje, né? Não faz mais hoje. Mertiolate não faz mais efeito hoje não, né? Caramba, quando eu era pequeno, minha mãe vinha com mertiolate, tinha ralado o joelho. Minha mãe vinha com mertiolate, quando ele encostava a alma. A alma saía, né? Quando ele encostava, parava. A alma saía do corpo na hora. Ardia demais aquilo. Às vezes a minha avó que colocava, eu falei, ai, vou estar ardendo. Ela falava, no inferno é pior. No inferno o fogo não apaga, não apaga. Amados, às vezes a pessoa que está mal não quer vir, porque Jesus vai vir com mertiolate santo, amado. Dói mesmo. Sabe aquele mertiolate santo? Dói, arde, mas cura. Mas cura. Desinfeta. Sabe? Desinfeta. Não deixa a bactériazinha ficar, ó, arrebentando você por dentro, te causando febre. Desinfeta. Dói, dói, mas cura. Cura. Hoje em dia, você não pode nem vir com água boricada para passar, porque a pessoa, não, madrinha, mertiolatezinho de vez em quando é bom. Cura. 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 O Senhor quer te curar nesse corpo. Sabe para quê? Para as portas do inferno não prevalecer contra a tua vida. Em que área da sua vida as portas do inferno estão prevalecendo? Talvez você esteja lutando em muitas áreas da sua vida. Talvez você esteja guerreando em várias áreas da sua vida. E você, como uma pessoa consciente, sabe se você está ganhando ou perdendo essa batalha. Se as portas do inferno estão prevalecendo nisso, é porque talvez o poder da igreja não tenha chegado nessa área na sua vida. Vou repetir. Se as portas do inferno estão prevalecendo nisso, talvez você ainda não permitiu que o poder da igreja chegasse nesta área da sua vida. Porque no dia em que você não ficar assim, ai, não bota não, ai, não bota não, sabe, ia botar, ficava tirando a perna, igual criança para tomar vacina, que tem medo de vacina. Ia dar vacina.
No dia em que você deixar com que a mão do Todo-Poderoso te cure no corpo, todo o teu ser será saudável, em nome de Jesus. Todas as áreas da sua vida serão saudáveis. Mas você não pode ter medo da cura. Você não pode ter medo da autoridade que Deus vai colocar sobre a sua mão. E essa autoridade nós recebemos aqui, na igreja. Depois eu vou falar especificamente das chaves, uma outra oportunidade. Mas hoje eu estou falando que para receber essas chaves, você precisa congregar. Você precisa congregar. Você precisa congregar. Agora de uma forma hipnótica. Você precisa congregar. Porque se você não congregar, você não vai conseguir prevalecer contra as portas do inferno. A palavra de Deus não diz que as portas do inferno não prevalecem contra a vida do pastor, contra a vida dos diáconos. Não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós estávamos no maior grupo familiar que nós temos aqui no Roma, que é o Aliança. Olha o conectar. O avivamento já está assim. E interessante, a nossa auxiliar Eliene fez uma pesquisa no chat GPT, né, pastor? É porque tem um outro chat também. Um outro chat né? GPT, né? E a Eliene falou assim, perguntou, chat GPT, é possível ser igreja sem ir à igreja? E o chat GPT falou assim, sim, é possível. Não foi isso? Sim, é possível. Porque a igreja somos nós. Aí ela argumentou sobre mas a igreja, aí ela argumentou de uma maneira com a etimologia da palavra, mas igreja não é a reunião de pessoas, tal. Sabe o que o chat GPT falou? Você está certa. Eu falei assim, vou botar a Eliane lá em casa e fazer, Eliane, que horas estão? Eliane, qual é a temperatura hoje? Amados, a reunião dos santos, é sobrenatural. Porque a igreja é a maior comunidade terapêutica sobre a face da terra. Ao você entrar neste lugar, o abraço cura, o sorriso cura, o glória cura, o aleluia cura da irmã Mônica. Quem nunca glorificou o Senhor porque ela está glorificando o Senhor? Todo mundo, né? Cura, liberta, transforma. A igreja do Senhor é um lugar de transformação. Nós não temos que estar só na igreja.
nós temos que também ser a igreja. E ser a igreja requer unidade. Diga comigo, ser igreja requer unidade. Ser igreja requer unidade. Porque tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas não são igreja. E aí a gente volta novamente no início. Porque existem muitas pessoas que querem congregar, mas essas pessoas que congregam e não são igreja, descredibilizam a instituição igreja. Quantos entenderam isso? Tem pessoas que congregam, estão vindo, mas elas não são igreja, porque as suas atitudes não condizem com a igreja do Senhor. E aí o inimigo pega essa quinta coluna, esse cavalo de Troia. Vou repetir isso. Deus pega pessoas que congregam, mas não são igreja, como um cavalo de Troia, para descredibilizar a igreja de dentro para fora. Isso pode vir de um pastor, de um diácono, de um auxiliar, de um líder de grupo ou de um simples membro. Porque às vezes as pessoas olham para a igreja e perguntam: de que igreja você é? Aí você fala: sou da igreja tal. Falo, essa aí que eu não vou, porque esse cara não passa a mínima credibilidade. Então, é quase que um ato contínuo. Você que faz parte da igreja precisa valorizar a igreja que você congrega. De que forma? Sendo fiel ao Senhor, tendo caráter para fazer parte da igreja, buscando sempre transformação, melhorar, mudar de atitude, viver a palavra, para que você receba a autoridade de abrir e fechar, de ligar e desligar. Sabe por que muitas pessoas que congregam, elas acham que as suas orações não têm poder? Exatamente porque elas vivem vidas que descredibilizam a autoridade de Deus na vida delas. Deus não vai compartilhar a sua autoridade com pessoas que estão descredibilizando aquilo que Ele estabeleceu para atrair o céu para a terra. Porque o Senhor Jesus liberou uma palavra de autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós, como igreja, não podemos descredibilizar esta palavra. Quantos querem receber chaves e autoridade? Você quer receber essa autoridade sobre a sua vida? Autoridade para entrar e sair, para abrir e fechar, na sua vida e na vida de outras pessoas? Você precisa congregar. Você precisa estar dentro desse contexto chamado Igreja do Senhor. Esse povo é um povo lindo. Esse povo é um povo maravilhoso. Você faz parte desse povo. Porque você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, este povo de exclusividade do Senhor.
Deus está levantando dentro da sua igreja um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Para transformar os últimos dias dessa instituição aqui na terra. Deus está levantando um reino de sacerdotes para transformar os últimos dias dessa instituição aqui na terra. Será que Deus pode contar contigo? Se Deus pode contar contigo, você vai ficar de pé. Mais tarde eu vou estar continuando essa mensagem. Mistério. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Este é o som Este é o som dos perdoados. Eu faço parte deste povo. Eu faço parte dessa geração. Nação santa, povo adquirido por Deus, todas as tribos, raças, línguas e nações, Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ti. Sabe? Talvez você tenha estado meio desacreditado também nessa instituição. Talvez pairou sobre a tua mente de dar um tempo, de achar que você é igreja sozinho. Isso era uma estratégia de Satanás para te ceifar, para que as portas do inferno prevalecessem contra a sua vida. Mas se nós estivermos juntos, nós vamos vencer todas as nossas batalhas.